Olá, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a esta live maravilhosa. Ontem, domingo, não foi possível transmitir a vocês a live, mas hoje estamos aqui, graças a Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de amor para derramar sobre a vida de cada um de vocês, assim como o Espírito Santo de Deus tem nos dado esta alegria, esta liberdade de espírito em viver em perfeita harmonia de vida, vivendo e aprendendo em Cristo cada dia mais. Amém, amados irmãos? Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui com o tema Graça e a Humildade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco desta humildade, como ser humilde, como ter esta humildade. Vamos aprender em Cristo Jesus para que assim no futuro possamos chegar à vida que Deus tem nos dado em graça. Vida esta que vivemos em perfeita harmonia de vida. Amém? Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados ouvintes aí, que têm nos assistido, têm nos acompanhado, tanto aqui da nossa cidade, Sobradinho, como também pelas localidades e outras cidades também que têm nos acompanhado. Somos gratos primeiramente a Deus e a vocês que têm feito com que este trabalho se propague, cresça cada dia mais na vida de cada um de nós. Novas pessoas aí se inscrevendo, no canal, no YouTube. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, para que assim vocês possam crescer em espírito. Amém, amados? Mandar aqui a graça e a paz também para o meu amado irmão Cido, que tem aí sempre nos assistido lá na Portelinha, ele e sua família, todos lá assistindo a transmissão ao vivo. E também os nossos amados irmãos lá em Juazeiro, em Campo Formoso, enfim, em todas as localidades, ali também próximo, Petrolina, Tapera, Santa Rita, Casa Nova, Remanso, em toda a Bahia e Pernambuco, onde essa live tem alcançado. Espero que Deus, no seu poder e amor e misericórdia, encha vocês cada dia mais. Amém, amados? Então, o nosso versículo inicial está no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Amém? 2 e 3. Graças a Deus. Vamos ler para a gente fazer a nossa confissão de fé. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, e eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Amém, amados? Vamos fazer aqui a nossa confissão de fé. Espírito Santo de Deus, que em nós habita, neste momento, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por ter nos dado, ó Deus, este direito, por ter nos dado até aqui esta vontade, esta alegria de viver, pois nós somos totalmente dependentes de Ti. Vivemos no Senhor e para o Senhor, pois este momento maravilhoso, sou grato ao Senhor por cada pessoa que nos assiste, por cada pessoa que sofre, que padece, que o Senhor tenha, meu Deus,
misericórdia de cada um dessas pessoas, pois aqueles que necessitam do Senhor são os doentes, como diz a tua palavra, pois os sãos não precisam de médico. E que o Senhor, Pai, na tua infinita misericórdia e bondade, cubra a cada um deles com teu Santo Espírito que em cada um habita, para que assim cheguem à perfeita paz e harmonia e a fé ativada no Senhor, para que possam viver em paz, em segurança e sem temor de mal algum. E que sejam, ó Deus, humildes para que possam alcançar do Senhor a tua misericórdia que dura para sempre. Quem crer, diga amém, diga assim seja. Amém, amados irmãos? Então, hoje, como falei, o tema aqui, graça e a humildade de Deus. Temos, amado, este chamado em cada um de nós, para que assim recebamos do Senhor esta bondade, esta humildade. Ser humilde, amado, é você contribuir conhecimento, compartilhar conhecimento. O que estou fazendo com vocês e como já vemos fazendo aí, ao longo dos tempos, ensinando a vocês como viver uma vida em Cristo, como viver em graça. Amém? Então essa humildade a qual o apóstolo Paulo está falando aqui, que ele recebeu do Senhor este evangelho da graça para ser pregado, para ser distribuído ao gentio, ele não se excluiu, pelo contrário, nem também se desfez daqueles que já pregavam a circuncisão antes dele. Ele continuou a ensinar o evangelho da graça, o evangelho genuíno, o evangelho que nos dá esta liberdade em Cristo, esse livre acesso no Senhor, em viver em liberdade. Não como nós vemos aí, como vivem muitos dos amados irmãos sofrendo, né? Padecendo aí por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Por quê? Porque querem viver na mesmice, querem viver na caducidade da letra, querem viver a lei como se fosse judeu. Eles que receberam a lei, amados irmãos, não conseguiram cumprir, imagine nós hoje. É por isso que Cristo veio, é por isso que a lei foi por Cristo vencida. E hoje não, hoje nós vivemos plenamente sobre a graça de Deus. Tudo está consumado. Não há nada de novo, não há nada que você faça para alcançar ou querer fazer algo para pagar o que Deus fez com você. É por isso que ele não aceita sacrifício de homem nenhum. É por isso que hoje ele não envia recado por profeta nenhum, homem. Infelizmente, sinto muito em informar, tem muitos amados irmãos que ainda vivem dessa forma, achando que Deus manda um recado a outro irmão para dar para alguma pessoa. Amado, isso é triste e dói no coração de uma pessoa quando você que faz algo desse tipo, fala algo para uma pessoa e aquela pessoa se enche de esperança e quando não acontece, amado, aquela pessoa se frustra, chega até a entrar em depressão. Por quê? Porque recebeu ali de um amado irmão algo que não existe, amado. Hoje, como sempre tenho dito a vocês, amado, Deus hoje, quando Ele quer falar comigo, quando Ele quer falar com você, Ele não manda recado nem por mim, nem por outro amado irmão. Ele simplesmente fala diretamente com você. É por isso que hoje nós temos o livre acesso a Deus, para quando tiver as nossas queixas, nossas reclamações, fazer diretamente a Ele, não consultar ao homem. Amém? Infelizmente, há pessoas que se enganam, andam, né, aí procurando profecias. Deus mandou alguma coisa, Deus mandou algum recado para mim. O que Deus disse ao profeta? O profeta? Não, amado. O último profeta foi João.
e esse não está mais vivo para profetizar a vida de ninguém. Amém? Então, leia comigo novamente. Olha só o que ele diz. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha, amado, isso é interessante. A mudança na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida, tem que partir da onde? Da mente, amado. Você tem que mudar a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de poder ir além, de enxergar além. Mudar o seu pensamento a respeito de quê? Da sua vida. Como é que a Bíblia, a palavra aqui nos diz para que você não seja como uma pessoa mundana, uma pessoa secular, para que você não viva igual a eles, para que você faça a diferença, seja luzeiro para aquela pessoa, mostrando a ele que você pode viver em uma perfeita harmonia de vida, tendo a mente de Cristo, a mente renovada. Porque tem muita gente, amado irmão, que pensa que para mudar de vida é preciso estar dentro de um ministério A, um ministério B, dentro de qualquer denominação. Mas não é, amado. É simplesmente na mente. Você mudar. A partir de hoje o meu comportamento vai ser outro. A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou ser diferente. Eu vou passar a tratar as pessoas bem. Eu vou deixar de falar mal do meu amigo, do meu irmão, de quem quer que seja. Temos que viver, amado, na presença de Deus plenamente. Como? Em espírito, amado. Só podemos chegar a Deus em espírito. Orar em espírito, agradecer a Deus no espírito, para que não sejamos apanhados, para que não sejamos como uma pessoa mundana, secular. Não é que nós estejamos fora do mundo. Não tem como a gente viver fora do mundo. Nós não podemos ser participantes do que acontece no mundo, dos movimentos que acontecem. Como agora nós estamos chegando aí, né? Já até anteciparam o carnaval, a festa do povo, né, secular, que muitos gostam, muitos curtem. Tenho nada contra, amado irmão. Quem curte, cada um sabe aonde o sapato aperta, cada um sabe o que deve fazer, o que acha melhor. Mas tem as consequências, né? Principalmente, amado, na vida financeira, na saúde, não é verdade? As consequências vêm. Mas aí as pessoas, amado, acham que se divertir é isso. É você ir atrás de um trio elétrico, é você correr aonde tiver uma festa ou um barzinho aberto. Nada contra, amado, é isso. Mas que você tenha em mente que o que você está fazendo está prejudicando a quem? A mim? Não, está prejudicando a você mesmo. Você está fazendo algo para auto se destruir. Amém? Então, continuando o nosso bate-papo, vamos lá na lei, no Velho Testamento, né? Onde muitos dizem que é novo, mas é o livro histórico, né? Vamos aqui no livro histórico de Mateus, no capítulo 18. Vamos a saber como proceder na humildade. Vamos ver aqui as palavras de Jesus, né? Mateus capítulo 18, no versículo 3. Amém? Quem encontrou, diga amém. Mateus 18, 3. Olha só. E disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem a vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Olha, amado, a humildade. Você ser uma pessoa humilde, aprender ter isso dentro de você. Como ser uma criança? Será que é voltar ao ventre da mãe, como queria fazer Nicodemos? Não, né?
O que Jesus quis dizer aqui em Mateus 18:3? Para herdar o reino do céu, você tem que ser igual uma criancinha. Amando, amado. Amar uns aos outros cordialmente. Em vez de você criticar o seu próximo, você irá ajudar. Não ser maldizente. As coisas estão apertadas, estão difíceis, mas Deus é maior do que qualquer peleja nas nossas vidas. Tudo que acontece nas nossas vidas, amado, é permissão de Deus. E pelo outro lado, a parte carnal, né? A parte humana, que o ser humano ele procura viver da pior forma possível. A graça e a paz aqui para os nossos amados irmãos que estão nos assistindo. Nossa irmã Micaele, Clay e Ana Dilza. Que Deus continue abençoando aí a vida de cada um de vocês. Então, amado, nós temos que ter em nós essa humildade, ser como uma criança. Como é ser como uma criança? Como age uma criança? Uma criança, você reclama ela, muitas vezes chega ali e dá uma lição nela, né? Ela chora, se acaba de chorar ali, mas daqui a pouco ela está te amando de novo, te abraça, te beija. E aquilo que você fez com ela, passou, esqueceu. Mas o ser humano, amado, o adulto, ele é mais duro de coração. Não sabe ter a humildade. Em vez de amenizar a situação, pelo contrário, quer fazer com que, amado, aquela confusão cresça cada dia mais. Eu já ouvi pessoas chegar a me dizer isso. Eu jamais, por mim, eu quero que fulano se exploda, né? Assim, mas não é desse jeito, amado. Deus não fez a mim nem a você para que nós façamos mal uns aos outros. O homem é que é imprudente e procura sempre um culpado para os seus feitos. Como nós sempre temos visto, né? As coisas acontecem e quem é o culpado? O diabo, né? Satanás, o acusador. Amado, mas o próprio homem, ele não sabe disso, mas eu vou te dizer hoje, o próprio homem é o próprio diabo, o próprio Satanás em carne e sangue é o próprio homem. O homem é o maior inimigo dele mesmo. Só procura fazer as coisas com ganância. Não procura ser humilde. Nós vemos aí, amado, estamos vivendo, né? Uns tempos turbulentos, né? E é onde muitos ficam dizendo, olha, Jesus está voltando, as guerras já estão acontecendo, os tremores de tsunami, vulcão. Amado, tudo isso já acontecia muito antes, ó. Mas o que acontece? Tudo isso, amado, por ganância, por território, por um pedaço de terra, ou por alguns, como é que diz? Petróleos e outras coisas mais que a própria terra produz, amado. Mas o homem é tão ganancioso que não faz isso em prol do outro. Ele faz isso em prol dele mesmo, procurando estar com o seu bolso garantido. E as outras pessoas? Nós temos um governo que só enxerga eles mesmos. Então, amado, isso não é humildade, não é você ser humilde. Só fazem as coisas, amado, em prol deles mesmos. E nós vemos aí a saúde, a segurança, como é que diz? A educação, saneamento e outras coisas a mais que eu não vou falar aqui. Tudo isso, amado, quem faz? O homem. O homem procura fazer algo que está ao alcance dele, mas ele diz o quê? Não, nós deixamos para fazer outra hora, pensando que aquilo que está entrando vai acabar. Infelizmente a vida é dessa forma. Amém? Então, para que você seja uma pessoa humilde, você tem que ser como uma criança. Alguém te feriu? Alguém te fez o mal? Alguém te fez com que você chorasse? Perdoe.
Sei que não vai ser fácil, mas perdoe. Tudo se resume no perdão, amado. Todas essas coisas que te falei, tudo se resume no perdão. Perdoe. Olhe sempre para frente, para o alvo que é Cristo. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo. Simples. Ame, perdoe. Diga, Deus tenha misericórdia. Deus, eu amo esta pessoa. Não é fácil, amado. Sabemos que não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Você tem um Deus que é maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer peleja na sua vida. E Ele é humilde para contigo. Ele te trata super bem. Olha só como Deus é maravilhoso para conosco. Todos os dias, quando levantamos pela manhã, não é simplesmente porque eu e você colocamos um despertador para levantar cedo. Não, amado, porque Deus sabe do teu plano aqui nesta terra, Ele sabe do teu propósito aqui na terra. É por isso que você acorda todos os dias, porque Deus é maravilhoso, é humilde para contigo e te dá esse direito de você acordar e poder enxergar o dia. Isso não é maravilhoso? E poder chegar à noite, como aqui estou agora, pregando para você. Seja humilde, seja diferente, seja luzeiro, seja uma pessoa que outro olhe para você e diga, olha só, essa pessoa realmente é de fé, essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Tá vendo como é as coisas? Tiago, capítulo 4, olha só o que dizia Tiago. Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. Amém, amado? Seja humilde. Olha, ele diz, porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Tá vendo, amado? Falei para você, né? De governos, países aí brigando em guerra. Uma guerra, amado, que só vai destruir a eles mesmos. Inocente, pessoas que não têm nada a ver com o que eles estão brigando, sofrendo. Quanto os que estão por trás deste movimento estão lá bem guardados, bem escondidos, bem alimentados. E os outros que juram a bandeira, que vão em prol daquele país, sofrendo. Muitos morrendo. Quantos inocentes não pagam pelo erro de muitos, né? Governantes. Mas Deus tenha misericórdia e que cesse esse movimento de guerra, que abram a mente para que o seu povo não venha sofrer as consequências desta guerra. Porque tudo está no alcance de Deus. E Deus, Ele está vendo e Ele sabe de tudo. E fica um monte de amados irmãos, não, nós temos que orar por Israel, que é a menina dos olhos de Deus. Mas nós temos que orar sim pelos amados irmãos, aqueles eleitos a qual Deus escolheu, um pelos outros. Você tem que orar pela guerra, porque isso, porque... Não. Tudo acontece por intermédio de Deus e Deus sabe o tempo de tudo e todas as coisas. Amém? Temos que ser gratos a Deus, agradecer a Ele todos os dias por nós vivermos em um país onde até agora, no momento, não chegou uma briga como essa. E dependendo de Deus, amado, creio eu que nunca irá chegar, nunca irá acontecer. Pelo menos com a nossa geração. Não sabemos nas gerações vindouras, né? Como está escrito, né? Que geração vai, geração vem e a terra permanece a mesma. Mas aí tem muita gente, amado, como eu falei, muitos amados irmãos esperando um arrebatamento, esperando que este mundo acabe. Não, amado, abra sua mente. Foi que nós estamos vendo aqui, humildade, para você abrir e renovar a sua mente.
Não é ficar esperando que este mundo acabe, porque para muitos amados irmãos, é isso. Olha, quem for de Jesus, quem aceitou a Jesus vai para o céu. Quem não aceitou Jesus é do diabo, vai para o inferno. E eu digo a você diferente. Tanto quem aceitou a Jesus, como muitos pensam, né? Porque quem nos encontrou foi Deus, quem nos acha é Ele. Ele é quem nos aceitou. Não fomos nós por querer, por mérito próprio, aceitar a Jesus, como muito usa esse termo, né? Não foi Ele que nos aceitou. E tanto crente como não crente, todos irão para o inferno, amado. Se você não sabe, vou te dizer hoje. Inferno é sepultura, é o túmulo. Amém? Quando você vê lá mencionando assim, olha, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, pois é lá a sepultura, mano. Jesus foi para lá, mas ele não permaneceu. Faltava algo para ele vencer. E que era o que faltava para Jesus vencer? A morte, amado. Não é verdade? Aquele que tinha o poder de condenar a tua alma ao inferno. Agora não tem mais, amado. Amém? Hoje, quando a tua matéria tombar, como muitos já foram hoje, né? Nós não sabemos nós até agora, nesse momento. Mas quando chegar o momento, amado, pode estar na certeza que Deus virá recolher o seu espírito e a tua alma. Amém? E você receberá um corpo glorificado, transformado, onde não haverá dor, não haverá pranto, só alegria. Glória a Deus por isso. Então, você que anda preocupado aí do mundo se acabar por causa disso, por causa daquilo, não precisa se preocupar. Vai chegar o dia e a hora de cada um de nós. Amém? Enquanto esse dia e essa hora não chega, temos que viver intensamente no reino de Deus e aqui. Amém? Glória a Deus. Ainda no livro de Tiago, só que agora no capítulo 4, no versículo 10, leia comigo, olha só, Tiago, quem encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus. Diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Olha só, amado. Aqui na lei, como era antes, você tinha que se humilhar na presença de Deus para adquirir algo. Hoje, você não tem que estar se humilhando a Deus, porque Deus não precisa da sua humilhação. Que você se humilhe, que você se vista de pano de saco, que você faça jejum, que você faça campanha, que você suba em monte, que você busque o Espírito Santo de madrugada, ou o dia que você quiser fazer essas coisas. Não, amado, não precisamos mais disso. Temos que ser humildes para reconhecer os nossos erros. Mas a perfeição de Deus, da forma que Deus te fez aperfeiçoado, Ele olha para você e para mim e vê um espírito aperfeiçoado, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Amém, amado? Por isso que quando na lei, Tiago aqui falando aos amados irmãos lá, ele dizia, olha, nós temos que nos humilhar. Por quê, amado? Porque era olho por olho e dente por dente. Se não houvesse essa humilhação, aquele que não cumprisse a lei, fosse descumprida, era o quê? Condenado à morte. É por isso que Paulo mencionava nas Escrituras que a lei era um ministério de condenação e morte. E realmente é. Por meio de 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa poderia ser condenada à morte. Não foi assim com Jesus? Saíram no meio da multidão ali, pedindo para o pessoal mentir, condenar a Jesus e soltar a Barrabás. E hoje não é diferente, amado. O que tem de amados irmãos abrindo ministério, pensando no financeiro, não é fácil.
o que tem de ministério de louvor, pensando em ganhar dinheiro, não é fácil. Aí as pessoas dizem assim, mas é o trabalho dele. Não, amado. Trabalho não. Você fazer algo para Deus, de graça recebei-vos, de graça vos dê. O talento que você tem não é seu, foi Deus que te deu. Aí as pessoas olham para mim e para os outros amados irmãos que fazem parte desse ministério Nova Sião, dizem assim, por que vocês não cobram? Amado, porque não é nosso. É de Deus. E o que é de Deus, amado? Deus, ele é tão maravilhoso para conosco, amado, que ele nos deu esse direito de falar, de ouvir. Nos deu o direito, amado, de poder enxergar além. Aí me diga, todas essas bênçãos que adquirimos de Deus, vou retribuir aos amados irmãos no financeiro. Aí eu vou precisar do salário, eu vou precisar que os amados irmãos paguem a água, paguem a energia, paguem isso, paguem aquilo. Não, amado, não tem precisão disso. Deus não mandou ninguém alugar ponto para fazer essas coisas. As pessoas, o homem que é ousado, amado, não é nem ousado, é ousado, a ousadia que é demais, ele diz, vou abrir um ministério, Deus tocou no meu coração, vou abrir um ministério e vou viver desse ministério. E Deus há de mandar as pessoas. Não, amado, está errado. Amado, se é para Deus, é para Deus. Então, de graça recebei-vos, de graça vos dei. Mas não, sabe o que é que fazem? Diz, olha, você agora aceitou a Jesus, você agora vai passar a ser dizimista da casa de Deus, você vai ser ofertante, você vai se batizar nas águas, você vai participar de círculo de oração, de campanha, de propósito e outras coisas a mais. Tudo sacrifício de tolo, amado. Não tem precisão de nada disso. Eu costumo dizer às pessoas que o Jesus das igrejas evangélicas, que muitos vão e seguem, é um Deus, é um Jesus ruim, é um Jesus carrasco, é um Jesus pobre, que precisa de migalhas dos irmãos. Amado, o nosso Jesus, Cristo ressuscitado, que é tão maravilhoso e misericordioso e humilde para conosco, é poderosíssimo, é riquíssimo, amado, em misericórdia. Não precisa de migalha, de miséria de 10% de ser humano nenhum, amado. Quem precisa disso? O homem que é ganancioso e faz as coisas pensando em quem? Neles, amado. Então você acha que, como eles gostam de ser chamados, né? Os líderes religiosos, presidentes das igrejas evangélicas, como é assim que eles gostam de ser chamados, amados irmãos. Mas tenho nada contra. Cada um vai procurar viver da maneira que acha melhor. Não é assim que ele acha certo? Não é assim que ele acha correto? Viver do suor dos outros irmãos? Deus abençoe para lá. Fique com Deus, que Deus tenha misericórdia, não é verdade? Então, 1 de Pedro, Pedro também, que era um dos discípulos de Jesus, né? 1 de Pedro, no capítulo 5, olha só, no versículo 6. Olha o que Pedro diz. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Tá vendo, amado? Precisa se precipitar, precisa correr para um canto para outro, precisa estar, como é que diz, lucrando com o suor dos outros. Não, amado. Se Deus nos deu esta vida, nos deu 2 braços e 2 pernas e a mente para pensar, Deus é capaz de fazer com que você viva bem trabalhando, mesmo que seja vendendo hora para alguém ou mesmo que você seja autônomo, mesmo que você seja o seu próprio patrão. Mas Deus te deu esse direito. Deus te deu esta dávida para que você viva em paz, viva em harmonia, não vivendo do suor dos outros.
Isso é feio, isso é terrível, amado. Isso não tem nada de humildade. Qual humildade nisso? Você tirar proveito de uma situação, contando história para os amados irmãos. Certo dia eu estava vindo do serviço, passei em frente a um ministério e estava lá o homem, né, que se intitula pastor, e ele dizendo, de madrugada, quando eu estava orando, Deus estava me dizendo que tem pessoas aqui na igreja que pararam de devolver o dízimo. Sabe que Deus mandou o recado para essas pessoas? Que vai fechar as portas. Deus mandou este recado que vai fechar as portas, vai secar ali a despensa desta pessoa, porque ela está em dívida com Deus. E Deus não está se agradando da forma que essa pessoa está vivendo. Irmão, eu sempre costumo dizer, uma pessoa dessa é um miserável, um desgraçado, está acabando com a vida daquela pessoa. Em vez de fazer com que aquela pessoa viva bem, pelo contrário, amado, está querendo tirar o proveito da situação, amado. Eu digo e volto a dizer a vocês, Deus não precisa de nenhum real seu, nenhum real meu. Em geral, Deus não precisa nem sequer do homem para viver ou para fazer algo, ou sequer depende do homem. Deus nem sequer é servido por homens. Aí fica, amados irmãos, um monte de gente achando que está fazendo o que é certo, tirando, né, dos amados irmãos o sustento. Muitas vezes aquela mãe não tem o dinheiro para comprar o leite da criança, aí vai num ministério como esse, o seu dinheiro é levado, com o intuito de dizer que lá na frente ela vai ganhar o dobro. Olha, amado, que coisa terrível. Isso não machuca o coração de uma pessoa? Isso não é doloroso? Para mim e para você que está me ouvindo também. Mas para aquela pessoa que está lá, que se intitula pastor, não é não, amado. Ele faz isso com prazer. Por quê? Porque ele recebe para fazer isso. Mas Deus, como falei, tenha misericórdia. Que estas pessoas, amados, que andam lubriando aos amados irmãos, que Deus tenha misericórdia, que abra a mente dela, que para fazer algo para Deus, não precisa dinheiro, amado. Não precisa. Quando é de Deus, amado, pode estar na certeza que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa. Amém? Eu digo a vocês que quando nós começamos o Ministério de Louvor, Nova Sião, nós tínhamos 2 caixas de som. 2 caixinhas de som. Uma que eu trouxe lá de Porto Alegre, comprei junto com o contrabaixo, e outra que meu cunhado tinha lá na casa dele, e mais uma caixa que era da minha cunhada, botava lá na frente da casa dela para ouvir as músicas seculares que ela gosta. E nós fazíamos, aquilo era bacana. E Deus foi trabalhando, como sempre digo, deu condições ao nosso amado irmão para que assim nós possamos ter um equipamento de som melhor, uma aparelhagem de som melhor. Mas precisou a gente sair pedindo a um e a outro? Precisou a gente tirar do sustento de alguém para fazer? Não, amado. Porque quando as coisas é de Deus, acontece no tempo de Deus. Hoje nós vamos, se Deus permitir, agora em maio nós vamos fazer 8 anos que estamos aí com esse ministério de louvor abençoado, louvor e pregação, mas sem ser pesado a nenhum irmão. Muitos amados irmãos já me procuraram, irmão José, eu vou lá levar meu dízimo, irmão, lá porque eu gosto. Não, amado, que é seu é seu. Se você tem condições de tirar 10% do que é seu, que Deus que lhe deu, graças a Deus que você pode fazer isso. Então o que é que você faz? Ajuda uma família carente, ajude um pai desempregado a pagar uma luz, a pagar uma água, ou um alimento para aquela criança, aquela família que está precisando de ajuda. Mas eu não, amado, eu tenho o meu trabalho. Graças a Deus, tenho como manter a minha família. E quando eu puder também, ajudo demais famílias, que se assim for a vontade de Deus, mas
ser pesado aos amados irmãos com campanhas, com propósito, com voto, com jejum e olha quantas coisas, amados, terríveis esse povo faz. E o povo gosta. Infelizmente, aqueles amados irmãos que estão lá, eles gostam disso, amado. Gostam, tem prazer nisso. Ainda abre a boca e diz assim: depois que eu fiz aquele propósito, pastor, eu fiz um propósito aqui e Deus abriu as portas, minha filha já está trabalhando, meu marido arrumou um emprego, e foi depois que eu fiz essa campanha, depois que eu fiz esse propósito. Mentira, amado irmão. É porque Deus já tinha preparado tudo. Não foi por causa da campanha, não foi por causa do propósito. Simplesmente você foi enganado e não sabe. As coisas acontecem nas nossas vidas, como falei, no tempo de Deus. Não é porque a gente somos merecedor, não, amado. Não é porque fazemos algo, porque Deus não é moeda de troca, é tomar lá da cá. Quer dizer que eu aposto algo para retribuir no dia seguinte. Quer dizer que eu tiro do meu sustento e digo: olha, Deus, eu estou te dando aqui X valor e amanhã eu quero que o Senhor faça isso e isso comprando. Mas Deus, Ele age nas nossas vidas de quem Ele aprove ter misericórdia. Não é como você quer, não é como você pensa. Amém? Então, abra aí Colossenses, livro de Colossenses. Quem encontrou, diga amém. No capítulo 15, Colossenses capítulo 3, no versículo 12. Vamos lá? Vocês são povo de Deus e Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Olha só, amado. Foi eu que aceitei a Jesus? Foi você que aceitou a Jesus? Não, amado. Foi Ele quem nos escolheu e nos encheu de amor, de bondade, de humildade e de paciência. Tá vendo como é as coisas? Aí ficam muitos amados irmãos se enganando, achando: não, eu agora aceitei a Jesus, já comprei um terno novo, já comprei uma gravata. Eu agora só falo com aquele irmão se ele for para Jesus. Se ele não for de Jesus, para mim ele não é meu irmão. É errado, amado. Temos que amar uns aos outros, sem julgar, sem olhar as condições, de que maneira aquela pessoa está. Amém? Você não vai andar praticando as mesmas coisas que faz um mundano, uma pessoa secular, mas você tem que ter respeito, tem que ser recíproco com o seu irmão, tem que amar aquela pessoa do jeito que ela é, abraçar. Tá vendo? Encher aquela pessoa de esperança, de amor. É isso que a humanidade precisa. Amém? Provérbios, para a gente encerrar. Provérbios capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Provérbios capítulo 15, no versículo 33. Provérbios 15, 33. Olha só. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Linda, né, essa passagem? Quem ama a Deus está aprendendo a ser sábio. E quem é humilde, amado, é respeitado. E realmente isso é verdade, amado. Você que é uma pessoa humilde é respeitado. E eu sou prova viva disso. Aonde eu vou, aonde eu estou, aonde eu trabalho, as pessoas me respeitam. Por quê? Justamente por causa da humildade, amado.
ser uma pessoa humilde, ser bondoso não só com uma pessoa só, e sim com todos. Não importa de que maneira aquela pessoa esteja. Amém? Continuando, agora Provérbios, ainda no livro de Provérbios, só que no capítulo 24, no versículo 4. Olha só, para a gente encerrar. Provérbios 24 não, perdão, Provérbio capítulo 22, no versículo 4. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Olha só. Quem teme o Senhor é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Riqueza essa, amado, não é financeiramente não, amém? Riqueza essa é aonde? Na mente, amado. Conhecimento, aprendendo mais do Espírito de Deus, ser humilde. Seja uma pessoa humilde, tenha humildade. Prossiga para o bem. Como está escrito, né? Nada podeis fazer contra a verdade, a não ser indo em favor dela. Seja assim, amado. Vá em favor da verdade. Qual é a verdade? Cristo. E não viva mais conversinha de disse-me-disse, porque fulano me disse que é assim, que é assado, porque eu tenho que tirar assim 10% do que é meu, porque eu tenho que me batizar nas águas, porque eu tenho que comer pão e beber suco, que é para mim ter comunhão com Deus. Não, amado, sua comunhão para com Deus é para sempre, é eterna. E não tem essa de você fazer simbolismo não, como se fosse esperando a morte. Amado, só faz memória de alguém que morre. Se Jesus vive, você tem que fazer memória de Cristo vivo. Amém? Então, amados irmãos, muito obrigado pela presença de vocês que me assistiram. Muito obrigado à irmã Maria Gonçalves, tem muito tempo, tem alguns anos que não nos vemos. Walter Castro, que Deus abençoe aí, amados irmãos. Ana Dilza, Aparecido, amado irmão Aparecido, que Deus continue aí abençoando a sua vida. E todos vocês que nos assistiram, que ainda vai nos assistir, fiquem com Deus. Encha-se cada dia mais do Espírito Santo de Deus, para que assim você possa crescer em espírito e em verdade. Amém? Eu vou ficando por aqui. Nós vamos nos ver brevemente, né? Hoje é segunda, mas sábado, se assim o Senhor nos permitir, vou estar junto com o Ministério Nova Sião, louvando a Deus com alegria, fazendo aí a alegria do povo de Deus, com os louvores abençoados. Amém? E o amado irmão Deraldino Costa vai estar trazendo a mensagem da parte de Deus para alegrar o coração daquele que está aflito, que está ansioso por conhecimento para se alimentar da palavra. Amém? Então, fiquem todos em paz, que o Espírito Santo de Deus, que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, continue orando e agradecendo a Deus por mais um dia na vida de cada um de vocês. Obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus e até Deus permitir a nós o nosso encontro novamente. Amém?